Boa noite, pessoal. Chegando aqui para trocar uma ideia, para falar sobre alguns assuntos. Faz um tempinho que eu não apareço. Falar também da vivência da TCA que teria amanhã, não vamos ter. Então hoje eu vim trazer alguns assuntos. Esse vídeo vai para o YouTube. Assuntos como traumas, gatilhos, como resolver, como limpar isso, né? A gente vai falar também um pouco sobre os animais, que tem aparecido tantos animais com câncer. A gente vai também falar sobre apometria em crianças, o que não se deve fazer, né? E o reiki. O reiki é muito importante para crianças. Ajuda muito, as crianças estão precisando muito de acompanhamento energético e espiritual. Elas estão sendo muito drenadas pelos aparelhos eletrônicos. Então é importante que os pais, que são os responsáveis, né? Não de criança, senão ela vai querer só ficar jogando. Levem ela em algum lugar que faça reiki, em algum lugar que dê passe. Isso é muito importante. Isso vai ter mais rendimento, vai ter mais atenção, mais respeito, etc. Tá? Vai ter mais condição para ter uma família harmônica. E hoje vamos falar sobre empoderamento. Então, e no final vai ter uma surpresa. Tá? Bom, esperando o pessoal chegar aí devagarinho. E a pergunta que eu começo é: o que é empoderar para você? O que é sentir-se empoderado? Tá? Boa noite, Ju. Então a pergunta é isso aí. Boa noite, Alice. São perguntas que vieram nos grupos de estudos, são perguntas que vieram lá no grupo de WhatsApp, são questões de alguns pacientes também. Então a gente vai falando de tudo um pouco. E a primeira pergunta é essa, sobre empoderamento. O que é ser empoderado para você? A gente vê muitos movimentos empoderando as pessoas, fazendo com que elas façam coisas em treinamentos, né? E às vezes dando um up no visu, que chamam de empoderamento, mas na verdade esse empoderamento não é de fora para dentro. E não vem de ninguém de fora, né? Ninguém tem o poder de te dar poder. E também e nem de te tirar o poder. Então o empoderamento tão falado hoje em dia é acessarmos o que é natural nosso, tá? Então é essa a premissa, essa é a principal objetivo de empoderamento. Não é receber um empoderamento de fora, né? Esses treinamentos, esses treinadores, né? Coaches e tal, vão lá e fazem e tal, tu acreditar que, né? Mas aí às vezes várias pessoas eu conheço, fiz um treinamento legal e aí terminou o final de semana e aí, cadê? O que eu faço agora? Né? Fica isso aí. Então o verdadeiro empoderamento não vem de fora, né? Vem de reconhecermos o poder e a força que nós temos dentro da gente. Então ela está ali. Mas por que a gente não reconhece esse poder e essa força de criar o que a gente quer, de manifestar o que nós quisermos na nossa vida, de sermos felizes? Por que a gente não acredita? Por que a gente não acessa essa força? Por causa dos nossos sistemas de crenças. Então os sistemas de crenças são a nossa base de dados, de informações que nós temos. E não só dessas experiências desta vida, na nossa bagagem, nos nossos registros acásticos,
não vem também de outras vivências, né? Então, e ali tem muitos traumas. Então, então, o que bloqueia de a gente acessar esse nosso poder interior são os nossos traumas, os nossos medos, as nossas vergonhas. Então, hoje eu ainda falei no grupo de estudo aqui, o que é o medo? O medo, tu tem medo pela ignorância, quando a gente não conhece alguma coisa. Então, isso gera um medo, né? À medida que a gente explora bem aquela situação, aquela coisa, perdem-se, os medos vão se dissipando, tá? Então, na mesma forma do empoderamento, que é o primeiro tópico que eu vou tratar hoje, acessar o nosso poder interno. Então, o empoderamento não vem de fora. Bem-vindo o pessoal que chegou depois aí. O empoderamento não vem de fora. Então, acessar esse poder interno de realizar coisas, de mudar a nossa história, é realmente é libertador. E só que isso é só reconhecer. Então, isso é apenas conhecimento de quem nós somos. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Então, é conhecer quem nós somos, o nosso poder interno, e começar a usar isso na nossa vida. Então, à medida que a gente reconhece, e para reconhecer, por isso que a gente não reconhece. A gente não reconhece por causa daquele sistema, daquela bagagem, daquele arquivo de dados que são nossos sistemas de crenças. E nesses sistemas de crenças, tanto nosso quanto do inconsciente coletivo, ou seja, da sociedade, do grupo cultural que a gente vive, família, ancestrais, etc., tem muitos medos, muitas culpas. Então, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, aí vem as chamadas quizilas, né? As chamadas crendices, né? Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Rico não vai para o reino dos céus. E assim vai. Então a nossa mente acessa o nosso arquivo de dados. E lá no arquivo de dados tem essas historinhas. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico ir para o reino dos céus. Não, eu não quero ser rico. Rico não vai para o reino dos céus. E aí tu entra nesse joguinho interno, né? Baseado nos teus medos, nas tuas culpas, do teu passado. Bom, então por que falam tanto? Para quem chegou depois, eu estou falando sobre empoderamento, reconhecer essa força interior. Então por que falam tanto de... Agora até me esqueci. Bom, então reconhecendo essa força interior, a gente consegue se libertar. Se libertar para quê? Para fazer o que a gente veio para fazer aqui na Terra. Então, quando a gente começa a se conhecer quem a gente realmente é, a gente começa a se empoderar, e se empoderando, a gente começa a conhecer e entender para que estamos aqui na Terra. Quais os propósitos de estarmos vivos. E não é só comer, reproduzir, né? E trabalhar. Tem propósito, a gente tem por que tá aqui, tá? E cada um tem o seu propósito. E propósito não é algo, salvar, terminar com a fome na África. Não, às vezes são coisas bem menores, mas é teu propósito. E vai lá e faz com dedicação, com amor. Então, quando a gente está executando o nosso propósito, nosso coração está se preenchendo. Ou seja, não fica um vazio. Tipo, eu estou fazendo e estou sentindo que, cara, isso está me agregando, sabe? Eu estou me sentindo bem em fazer isso. Isso não está beneficiando a minha vida, está beneficiando a vida de outras pessoas. Não precisa ser... a mente sempre vai buscar referências. Beneficiar a vida de outras pessoas tem que ser milhões de pessoas. Não. Pode ser a vida de 1 ou 2. Né? Na tua volta. Minha gata está bem louca. Então, são questões assim. E aí, filho? Então, o primeiro tópico é isso aí. O empoderamento que são feitos nos treinamentos não é a nível mental. Claro que
começa na mente e depois a gente tem que ir para um nível mais profundo. Então por isso que muitas pessoas passam por treinamentos, que é bastante, trabalha muito a nível mental, e aí termina o final de semana de treinamento e a pessoa fica, pai, e agora? Sente um vazio, não sente esse poder, né? Que ela trabalhou todo aquele final de semana. Só que o poder está dentro da gente. E é reconhecer o ser divino que somos. Então por isso que a fé é tão importante. E não é a fé religiosa, por isso que a fé é tão importante. Que eu sempre falo dos 3 pilares do ser, é a fé, a coragem, né, para enfrentar as situações, enfrentar as nossas sombras, e a autoaceitação, que quando a gente enfrentar, a gente olhar e dizer assim, cara, isso aqui está dentro de mim, mas não precisa ficar a vida inteira dentro de mim, eu estou disposto a olhar, estou disposto a transmutar. E aí, minha filha? E aí, vem? As gatas estão com ciúmes. Ó, esse aqui tá me ajudando na live. Bom, então, começando então falando sobre isso aí, o quanto é importante. A gente está trabalhando aqui no grupo de estudo o livro de ouro de Saint Germain, que é um livro com muitos decretos que nos trazem bastante empoderamento. Traz essa conexão com a nossa centelha divina e ativando decretos, ativando que vão nos empoderando, literalmente, tá? Então é de dentro para fora, tá? Não é só na mente. Isso é um exercício, quem vai treinando, vai fazendo, vai vendo o resultado, vai vendo que isso é possível sim, tá? Bom, fui questionado, uma coisa que fui questionado é a apometria em crianças. Eu disse que não aconselho. Por quê? Eu disse o reiki, a apometria é uma limpeza mais, vamos dizer, profunda. Fazendo uma correlação, uma analogia com o físico, é que nem pegar uma parede mofada e se atracar lá de que boa, né? Clorofina, água sanitária e trincha, escova. É uma limpeza mais grossa. E crianças, elas estão influenciadas totalmente pelo ambiente delas, ou seja, a casa delas, os pais delas. Então as crianças é interessante fazer um reiki. Atualmente é muito importante, as pessoas culturalmente as pessoas não dão importância para a espiritualidade do infantil, tá? Pela nossa cultura, por ignorância, claro, porque não sabem ainda, mas no momento que começarem a saber vão ver o quanto é importante e o quanto as crianças reagem muito rápido. Eu mesmo tenho bastante prática com terapia floral de crianças, elas reagem muito rápido, é fantástico os saltos que elas dão. Então, e também terapia energética com criança. Então o que acontece? A apometria é uma limpeza mais forte, de lava-jato, como eu falei, de escova. Então é mais fácil tratar os pais do que tratar a criança. E a criança tratando os pais, a criança vai ficar bem, tá? Mas uma energização, uma limpeza, vamos dizer, tirar um pó, passar um pano, né? Seria uma limpeza mais leve, na criança é muito útil. Para quê? Traz mais concentração, traz mais leveza, não fica tão teimosa, não fica tão rebelde, não fica tão arredia. Porque a criança já começa a acessar, já começa a criar um eguinho já, quando bem nova. Né? Então, cada vez mais cedo as coisas. E também limpa também a questão da contaminação eletromagnética, que essas crianças estão muito em contato com coisa. E além de nesse mundo só de jogos, celular, videozinhos, isso estimula muito a criança, isso abre muitos portais também através da mente de uma criança e acaba isso também contaminando, sujando um pouco, vamos dizer com a palavra grosseira, o campo eletromagnético dela, né? Ou seja, a aura dela, né? A energia dela. Então, é importante sim levar a criança para receber um passe, para receber um reiki, tá? Para fazer essa limpeza energética. Tá? Terapeuticamente, aí já seria outra conversa, aí eu uso bastante. Isso é uma limpeza para uma manutenção, que nem um banho que a gente toma, todo mundo toma banho todo dia, um banho de energia. Vai lá no reiki, lá no Mãe Maria, né? Ou em qualquer outro lugar, vai lá e recebe um banho de energia. Tá? Bom, então é muito importante para
para as crianças isso. Para o adulto, sim, apometria. Se a criança está com problema, é importante perceber se a criança está dormindo bem, se está se mexendo muito de noite. Isso são sinais de ataque obsessivo. Tá? A criança que se esperneia, se vira, se desvira demais, ela dormiu toda a noite, mas ela dormiu, mas ela não está recuperando, ela está sendo muito atacada à noite. É importante trabalhar questões de proteção da casa, limpeza energética da casa. Então, às vezes a pessoa não tem conhecimento, mas busca ajuda, busca questionar. Hoje em dia também tem bastante material na internet, ensinando muita coisa. Mas principalmente essa parte espiritual busca orientação de quem tem prática, tá? Para não fazer coisa que não sabe. Por quê? A pior coisa é o aprendiz de feiticeiro. Aprende 2, 3 mágica ali com feiticeiro e acha que já é mago e aí já quer fazer e aí acaba se ferrando. Então tem coisas que tem que ter um conhecimento mais profundo, tá? A gente está se acostumando muito com a superficialidade. Um videozinho do Rios ali rapidinho, aprenda a desbloquear a sua vida em 30 segundos. Então a gente acabou se acostumando com isso aí. E para nossa mente isso, né? Só que a mente está sempre querendo mais informação, mais coisa, mais a mente e o pensamento eles estão sempre querendo ser estimulados, tá? Só que para nós acessar a nossa consciência, o nosso ser divino, para acessar o nosso poder interior, a gente tem que ir além da mente. Por isso que é importante o silenciar, se retirar, reaprender a orar. As crianças não sabem mais orar, as crianças de hoje. E orar não é religião. É isso que é claro que na nossa geração o orar é sinônimo de religião, de religiosidade. Mas nessa geração de hoje em dia já está bem claro, já tem bastante informação aí suficiente e pessoas suficientes falando sobre isso aí, e não só falando e praticando, que orar não é religião, não tem nada a ver com religião. Eu mesmo sou bem contra a religião. Eu sei que cada uma tem seu propósito na Terra. E respeito todas, e pego a essência de cada uma e tento usar na minha vida. Né? Mas a religião em si, dogmaticamente, ela aprisiona. Tá? Mas a essência das religiões, quase todas são ótimas. Né? Mas o problema é a mente humana que se apega às teorias. Né? Ela fica presa às palavras que estão escritas e não à energia que aquelas palavras estão querendo dizer. Esse é o grande, vamos dizer, desse momento de a gente estar aqui assim, dessa forma na Terra, é por causa disso. Tá? Vamos ver o que a Amanda me escreveu aí. Podias falar mais da parte espiritual em crianças? Olha, Amanda, na verdade elas são crianças aos teus olhos, aos nossos olhos físicos. Tem crianças que são muito mais velhas que nós, espiritualmente, tá? Então elas estão num corpo de criança. Elas vêm para ter uma experiência e daqui a uns dias elas são adultas. Então, tudo é passageiro, tudo são ciclos. Tudo é cíclico, né? Então elas têm também uma bagagem espiritual. Por isso que é importante já ir trazendo um certo direcionamento espiritual. Para quê? Para que ela já comece a acessar a sua sabedoria, o seu contato espiritual, comece a acessar as crenças de luz dela, as crenças que levam ela para o mais, e não para as crenças limitantes. Tá? Então, por isso que é importante a orientação, como a gente conversou. O que nos leva para o buraco é a ignorância. O próprio mestre Buda, Siddhartha Gautama, falou isso aí. A ignorância é o que nos leva para o buraco. Porque quando a gente não sabe, a gente é ignorante em algum assunto, a gente tem medos, a gente foge, a gente não consegue discernir se aquilo serve ou não serve. Entendeu? É que nem a mesma história daquela criança que tu oferece um alimento.
abacate. Ah, eu não gosto de abacate. Mas tu já comeu? Não, nunca comi. Então como é que tu não gosta? Ela ainda é ignorante no paladar do abacate, mas ela já disse que não gosta. Ela criou um conceito antes de experimentar. Ela não conhece abacate. Então, o grande mal é a ignorância, não conhecermos as coisas. A gente não precisa conhecer tudo também. Mas para fazer escolhas, a gente precisa conhecer. E não fazer escolha baseado no que a minha mente está a fim de dizer ali naquela hora, ou pelo que ela ouviu falar. Ela ouviu falar que a mãe dela não gosta de abacate, ela chega e diz, não, eu não gosto de abacate. Mas quando vê, é a fruta que ela mais gostaria, se não tivesse aquele preconceito mental. Vamos lá, o que a Bianca nos disse aí. Eu aplico muitas técnicas que trabalho na minha filha e já associa a receber barra de ar. É perfeito, com dormir bem e não ter pesadelos. Ô, Bianca, é perfeito. Toda a terapia energética nas crianças, elas recebem de uma maneira fantástica. Eu tenho projetos para fazer meditações com criança. Adoro fazer meditações com criança porque elas meditam muito fácil. Ah, mas duvido fazer meu filho parar. Mas então me dá ele aqui. Me dá ele 1 hora. É fácil, pior que é fácil. A criança pode ser agitada e tudo. Mas existem técnicas que a gente consegue fazer ela gastar um pouco daquela pilha inicial e consegue fazer ela entrar no estado meditativo. O que é um estado meditativo? É um estado de ir além da mente, se conectar com a sua centelha, se conectar com o silêncio, com Deus, se conectar com Deus. Só que em Deus a gente só se conecta no silêncio. Tá? E aí a criança é fácil, ela não tem crenças limitando. Ela tem poucas crenças. Entendeu? Ela ainda não tem todo esse monte de crença limitando. Ah, que meditação é difícil. Ah, que eu não consigo ficar parado. Ah, que não sei o que eu sou ansioso, que eu não sei o que. Ela não tem essas crenças tudo. Ela é criança, ela está agitada porque é natural numa criança e daqui a pouco tu consegue conduzir, daqui a pouco, bom, chegou a hora de silenciar, sentou, meditou. E elas vão. Coisa mais linda de ver. E elas vão e ficam ali. E aquilo, qual é o resultado disso? Cara, é uma criança mais consciente, mais tranquila. Tipo, que tu fala uma vez uma coisa, ela entendeu. Ela vai pro colégio, ela vai captar o que ela precisa aprender, o que ela não precisa, ela vai descartar. Automático, isso é automático, isso tudo é natural. Ser divino é natural pra gente. Só que a gente esqueceu disso. A gente se perdeu no meio do caminho, pelas crenças. Tá? Ó, o que a Bianca disse, é incrível, a gente aprende muito com elas. Claro, a maior lição de ter uma criança é usar aquela criança como professor. Não tu como professor dela, mas ela como tua professora. Aí vem o crescimento, pelos dois lados. Os dois estão crescendo, um está aprendendo com o outro. Quando tu acha que só porque tu é mais velho, só tu ensina, tu não está aprendendo nada, tu tá rapidinho vai trancar. E vai trancar e tu não vai conseguir avançar. E ela já não vai fazer o que tu quer e bom, e aí já deu merda, aí tu já bagunçou a autoestima da criança. O que a Clarice nos disse aí? Eu fazia no fim da aula com um prezinho, era um amor. Ah, que massa, muito legal. Era interessante fazer no início da aula, Clarice. E aí elas já começam na vibe. Cansava bastante ela da educação física, depois fazia no colchonete. Ah, não, elas dormiam mesmo. Bom, então tá, eu falei sobre empoderamento, falei sobre a apometria em criança, agora eu quero falar sobre as doenças dos animais. Vamos lá. Então, já que veio criança no assunto, a gente tem que saber que as crianças são nosso espelho, inclusive para energia. Vem que a Amanda ela me perguntou. Elas são nosso espelho, não, elas são nosso filtro. E espelho também, né? Então elas vão retratar o que tu tá emanando, não o que tu diz para elas. A energia que tu tá mandando, e cada vez mais elas são mais sensíveis ainda às energias do ambiente. Então se elas estão descompensadas, rebeldes e tal, é porque o ambiente elas estão sentindo a energia descompensada. Ou os pais estão às vezes doentes energeticamente, tá? Espiritualmente falando.
Então as crianças... E aí vem os animais. Os animais também são um filtro, são um escudo. Só que o animal é mais um escudo, né? A criança, querendo ou não, é uma forma de a gente ter um sinal que, tipo, tem alguma coisa errada aí, eu preciso ver. Se a criança começa a adoecer direto, tem que fazer uma limpeza na casa, tem que limpar o pai e a mãe, limpar a criança também, mas cuidar da parte espiritual, porque isso, sim, isso é uma mostra de que as energias não estão legais. Por quê? Porque todo problema, o processo, toda doença manifestada no físico, ela começa no teu espiritual. Ela passa pro teu emocional, pro teu mental e emocional, por isso que gera agitação, gera não sei o quê. Daqui a pouco baixa a imunidade, né? Porque a energia negativa faz baixar a tua imunidade. E aí tu, pá, virosezinha, etc, etc, acaba adoecendo. Tá? Doenças recorrentes, infecções recorrentes é comum em mulheres e tal. Eu trabalho com homeopatia. Quem conhece meu trabalho, quem não conhece, e terapia de florais também, terapias energéticas, quânticas. Então, é direto que eu trato aqui assim, questões, doenças recorrentes. Cara, vai lá, tem bloqueio no emocional. Tu tá repetindo padrões, tem que limpar. Então tem que acessar o subconsciente da pessoa e limpar isso aí. Às vezes são padrões ancestrais. São padrões familiares, às vezes são padrões de vidas anteriores, que tu vem repetindo vida após vida. Tem que limpar. A apometria funciona também com isso. Né? A TCA é fantástica para isso, né? Que é a terapia constelacional apométrica, que a gente já abrange tudo um pouco. Né? Então, falando então dos animais. Os animais são escudo. Às vezes vem uma energia negativa, muitas das energias negativas que vêm para nós ou estão no nosso ambiente familiar, na nossa casa, os animais estão drenando aquilo, por amor. O papel deles é estar com a gente por amor. O espírito deles escolheu estar com a gente por amor. Então, eles drenam até, por amor, eles drenam até alguma coisa que poderia vir para nós. Alguma energia, começa a se acumular, entendeu? Por que está acontecendo muito? Porque os animais cada vez mais também foram distanciados do habitat natural dele, ou seja, da natureza. E na natureza se consegue transmutar essas energias que estariam desequilibradas. O animal vai na natureza, sobe numa árvore, vai para a terra, não sei o que lá. Mas aí o animal não sai do apartamento, o dono não leva ele nem na praça, não solta o bicho. O bicho ele já acha que nem é da natureza mais. Ele embarra as patinhas e fica de cara. Pelo amor de Deus. Está tirando a natureza dele, ele está obeso, está acumulando, vai ficar doente. Porque um monte de animal com câncer. Câncer é acúmulo energético de emoções mal resolvidas. Não posso falar essa palavra muitas vezes, né? Senão já tranca. É acúmulo energético de emoções mal resolvidas, tá? Então, os animais, se tu não resolve aquele conflito, estoura no animalzinho. Então aí as pessoas começam a fazer cirurgia não adianta, vai tratar tua família, teus traumas. Vai olhar chegou um momento na Terra que não tem mais como estar fugindo da tua sombra. Tem que olhar para ela. Aqueles traumas que dava para fugir anos, fazer que nada aconteceu, e dizer, não, isso vai para baixo do tapete e vai dar tudo certo. Cara, não dá mais tempo. Agora, com essa elevação de frequência da Terra, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, uma doença que levava antigamente não sei quanto tempo para se manifestar, por um acúmulo emocional, 14, 21 anos, para se manifestar, antigamente, no tempo dos meus avós, agora está se manifestando muito rápido, mais rápido mesmo. Tem algo mal resolvido aí, rapidinho vai vir, como não resolveu, vem para a forma física. Então, trata a forma física. Quando já se manifestou na forma física, tem que tratar na forma física. Trata físico, mas tem que tratar o emocional e o espiritual.
Então, cada vez mais a medicina vai englobar, já está, né? Já está reconhecendo algumas coisas. O SUS já tem várias terapias energéticas. É um programa, né? Programa de... não lembro o nome, acho que é PIX. Programa de terapias, não é programa de saúde. Não. Saúde integrativa, acho que é. Então, as coisas já estão acontecendo. Enxergar o ser como corpo físico, mente e espírito ou consciência. Não tem como separar esses três. Não tem como ver só o corpo físico. Esses dias veio uma paciente, uma pessoa ser tratada. Mas eu trabalho 18 horas por dia. Opa! Tu é escrava do dinheiro, tu é escrava da matéria, minha querida. Tá esquecendo? Tipo, ela tava brava que ela tava ruim espiritualmente. Mas também ela esqueceu totalmente o espírito dela, a consciência dela. Ela tava vivendo só para trabalhar. E aí a pessoa vem virada do avesso, né? Irreconhecível. Mal. Porque esqueceu uma parte dela. Eu sempre uso a analogia, que nem a gente pegar o nosso braço e esquecer. Eu digo, eu não vou, esse braço é feio, eu não quero mais saber dele. Eu vou fazer que ele não está aqui. Ele não é. Mas qualquer lugar que eu vou, o braço vai junto. Só que eu vou parar de usar ele vai ficando atrofiado, vai ficando fino, sem músculo, e o outro vai ficando forte, beleza. Só que eu vou parar cada vez negando ele mais, daqui a pouco ele se machuca, eu não dou bola, daqui a pouco ele está todo lanhado, todo ferrado, e eu não dou bola. Mas aquilo ali faz parte de ti. E é onde tu vai, as pessoas vão dizer, oi, esse teu braço aí, todo ferrado. Não, isso aí, bobagem, nem vou olhar. É a mesma coisa, espírito. Mesma coisa a consciência. Eu não quero saber esse negócio de espiritual aí. Eu vou trabalhar. Beleza, importantíssimo trabalhar. Porque até trabalhando, tu tá trabalhando o teu espiritual. Só que não focado só em acumular, em ganhar dinheiro. Focado em aprender como ser. Quando tu cresce como ser, tu tá cuidando do espiritual. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que espiritual é sempre relacionado à religião. Não tem nada a ver com religião. Tá? Bom, então, no caso dos animais, eles são um escudo. Então, quando os animais começam a adoecer, pode cuidar da energia da casa, dos familiares que tem coisa errada. E o próximo vai ser vocês. Se os animais estão ficando doentes, não está acontecendo nada, então já começa a levar ele para a grama, já começa a deixar o bicho fazer algum benzimento, fazer defumação na casa. Se não sabe como, pede para alguém que saiba. Já começa a limpar o ambiente, limpar fisicamente mesmo, tirar as coisas do lugar, isso já muda a energia da casa, né? Defumar, incenso, limpa os animaizinhos, né? Não é só dar comida. Leva pro reiki, leva o bichinho pro reiki, leva o bichinho lá pro terapeuta, botar ele lá no sistema regenerador, astariano. É isso aí, cada um vai buscar para cuidar do seu bichinho também, porque ele é um escudo, tá? Ele tá com a gente por amor, mas a gente não tem que deixar ele se ferrar, né? E não adianta só levar em veterinário para tratar com remédio, porque não tá mudando nada, tá só amenizando sintomas. Não tá tratando a origem, tá? É a mesma coisa que nós. Tratar a origem, o espiritual, depois. Bom, pessoal, até reservei aqui uma surpresinha pro final, aqui eu vou terminar os assuntos agora. Eu reservei uma surpresinha para vocês que ficaram até o final aqui. Eu vou tirar 3 cartinhas aqui do conhecimento xamã. Eu vou tirar a orientação deles e vou falar o meu ponto de vista, o que eu intuí na hora. Bom,
Mas aí eu vou fazer num vídeo separado, tá? Bom, e agora aqui a última pergunta era traumas que a gente tem, gatilhos que a gente reconhece, né, que nos levam a nos deixar embaraçado em alguma situação. Como é que a gente faz para se livrar disso aí? Como é que a gente faz para limpar? Então essa foi uma outra pergunta. Bom, os traumas, tudo isso para limpar isso é obter consciência. O que é obter consciência? É reconhecer que aquilo está ali e da onde vem aquilo. E por que aquilo se instalou dentro da gente. Ou seja, obter consciência é tu explorar aquela sombra, aquele trauma e o que eu posso, para que ele está ali, para que ele veio. O que eu devo aprender com aquele trauma ou situação que aconteceu, mesmo negativo. Aí acontece a consciência. Quando tu aprende. Enquanto tu não aprender, vai se repetir. Ou tu vai ficar te escondendo, fugindo todo o tempo, evitando uma situação. Só que quanto mais tudo que tu rejeita, tu acaba atraindo. Então, mesmo que tu fuja, tu vai acabar atraindo. Tá? Então, todo trauma ele precisa ser olhado. Ah, mas eu não estou pronto. Então, uma coisa bem importante. Em alguns tipos de terapia, a pessoa é aconselhada a ficar revivendo o trauma, falando e tal. Ninguém quer fazer isso. Isso já está até ultrapassado, me desculpe. Mas ficar revivendo um trauma, algo doloroso, pensa numa menina estuprada. Ah, me conta, revive. Então, o que tu sentiu na hora? O que tu sente por aquela pessoa? Ah, vai tomar no... Porra. A guria tá numa situação ferrada, cara. Trauma desgraçado, que é muito comum na Terra, infelizmente. Não tem por que fazer a pessoa reviver aquilo. O que é importante? Como é que se trata numa forma de uma terapia holística? Acessando a consciência, não a parte mental, não ficar... A gente não foca no problema. A gente, esse é o problema? Foi isso que aconteceu? Beleza. Não pensa mais nisso. Vamos focar na solução. E aí, através de um processo terapêutico, a gente vai descobrir qual é a solução para aquele trauma. A gente vai explorando o potencial, mesmo a dor, o que te trouxe aquele trauma de empoderamento, porque sempre mesmo que traga um trauma, traga uma dor, aquela dor te ensinou a ser forte a um nível diferente. Aquela dor fez tu ser resistente a algumas situações, fez tu aprender a resiliência em algum quesito. Então, a gente vai trabalhar o quê? Em cima da solução. O que é, o que tu pode fazer com essa ferramenta, com essa habilidade que tu desenvolveu, para que isso não aconteça de novo, para que isso fortaleça as tuas fraquezas. Entendeu? Então a gente foca na solução, para de reviver o problema. Que eu acho um alto martírio ficar revivendo um problema, qualquer um que seja, né? A gente simplesmente vai lá, acessou a sombra, acessou o trauma, acessou até o gatilho, fui questionado sobre o gatilho. O gatilho é o que faz disparar o teu comportamento reacional, o teu comportamento negativo, tá? Então o gatilho é um indicativo, ele é uma pista, tá? Então ele é só uma pista. Então através do gatilho tu pode identificar, quando acontece isso, aí eu explodo. Bom, então o gatilho é isso, tá? Beleza. Vamos evitar os gatilhos?
é um caminho de ficar fugindo do que pode ser gatilho. Mas, às vezes é importante sim evitar os gatilhos, só que é importante ir lá, ver qual é a origem daquele teu comportamento. E às vezes não está nessa vida. Às vezes está muito lá atrás. Tu vem só repetindo. Tu não conseguiu ainda aprender, tirar o aprendizado daquilo ali. Tá? Então, por isso que o conhecimento liberta nessas situações. Então, daqui a pouco aí eu começo a entender, começo a aceitar, começo a tomar consciência, que é internalizar o aprendizado. Tomar consciência, e aí muda tudo. Bom, aí tu sai daquele trauma, tu já não revive mais aquilo. Não precisa reviver, tu já aprendeu. Mas enquanto tu não curou dentro de ti, não aprendeu de verdade o que tu precisava aprender, é só isso. E aí não vem com aquela história, a pessoa me ferrou, bem ferrado. Ok, a pessoa fica com uma raiva daquela pessoa, fica com um monte de sentimento negativo. Mas aí, qual é o meu papel como terapeuta? Não é tu dizer, não, tu tem que perdoar ela, não sei o que. Não. Cara, o que tu aprendeu com essa situação toda? Eu aprendi que aqui eu não posso ir, que isso aqui eu não posso fazer, que no fundo o que eu estava sentindo era isso. E aí eu me deixei ser enrolado, blá, 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 blá. Aprendeu com a situação? Deu, cara. Tu não precisa mais viver aquilo. Tá? Boa noite, Andréia. O pessoal que chegou depois aí, boa noite. Então tá, olha aqui, ó. Eu vou sair para não ficar tudo no mesmo vídeo. Eu vou sair, eu reservei porque vocês ficaram comigo até o final aí, ó. Eu reservei ele aqui, ó. 3 cartas. Não aparece aqui, aparece. Peraí que eu vou aproximar. 3 cartas do caminho sagrado, nossos amigos xamãs. Quase. Peraí que eu vou botar mais próximo. E com certeza, se vocês ficarem até agora, com certeza uma é para vocês, tá? Então já escolho. Ó, número 1, pedra vermelha. Número 2, pedra rosa. E número 3, pedra preta. Aqui, chamar o coração de vocês, você já escolhe. Eu vou lá pro... Eu vou fechar esse vídeo e vou abrir um novo vídeo para ficar em 2 vídeos, né? Tem pessoas que vão acessar só essas cartas depois. Porque isso é atemporalmente. Isso aqui vem uma mensagem que vai tocar no coração de vocês. E para não ficar tudo no mesmo vídeo, senão não dá tempo. Tá? Acho que é 1 hora que encerra aqui. Tá, povo? Tô fechando a live e abrindo aqui só para falar das cartas aqui da mensagem. Vou direcionar aqui para quem chegou depois também. Número 1, pedra vermelha. Número 2, pedra rosa. Número 3, pedra preta. Fechando e já abrindo uma nova. Gratidão e até mais.